Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Tony, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Tony, a satisfação é nossa, né? A gente tem que ver que existe vida após a aposentadoria. É verdade. Né? Então eu estou com 4 anos e 4 meses de aposentado. E não podia ficar em casa enchendo o saco da mulher, né? Um cheiro para minha velhinha, 30 anos de casado. Tá vendo aí? Graças a Deus. E a gente investiu sim em educação mesmo quando estava na ativa, né, da Polícia Militar. Você já fazia um trabalho de referenciamento, eu lembro. De imóveis rurais, né? Então a gente investiu nesse trabalho e hoje estamos consultor aí, prestando serviço nós temos uma empresa nossa, estamos credenciando junto ao Sebrae e com a graça de Deus vai dar certo. E estávamos prestando serviço a outras empresas terceirizadas do Sebrae. E atendemos a região Nordeste por completo e a ilha de Fernando de Noronha. Rapaz, né? Coisa boa. Então a gente atendeu com piscicultura São Lourenço da Mata e Cabo Santo Agostinho e os demais estados e a ilha de Fernando de Noronha com abelha. E as abelhas me deram um norte assim espetacular. Então hoje é uma atividade que eu amo, mesmo sendo engenheiro de pesca, mas eu sou zootecnista também. Né? As atividades... E apicultor também, né? E apicultor. Eu sou apicultor há 33 anos, Tony. Eu já crio abelhas há 33 anos. Com altos e baixos, né? Que toda atividade tem isso, serve de experiência, mas a gente está aí na luta e tentando cada dia mais se fortalecer e levar o nome da apicultura e os apicultores, né? Que realmente são pessoas que necessitam, tem muita carência de capacitação, então a gente está levando essa capacitação a todos aqueles apicultores que precisam e que estão em acordo com o Sebrae e com as demais empresas de fomento. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, sobre isso. Como é que anda essa questão? Porque muitas vezes nossa região tem uma condição, né? Como você tem o seu apiário, mas muitas vezes o que falta é a pessoa ir em busca, né, desse conhecimento técnico para fazer um bom trabalho. E na sua visão, como é que anda, né, aqui em Serra Talhada, na região, né, nas cidades vizinhas, como é que anda essa produção, né, a apicultura, né, nesse primeiro momento para a gente falar? A apicultura pernambucana deu um grande salto nos últimos 4 ou 5 anos. Nós estivemos à frente da coordenação do Prodeté de apicultura aqui da região de 2019 até 2024. Né? Não é porque estávamos à frente da coordenação, e sim pela quantidade de parceiros que juntos se uniram, né, para poder tornar a atividade com maior visibilidade, porque éramos invisíveis. Então a apicultura tomou um rumo diferente. Tanto é que hoje a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ela pensa num edital exclusivo para a apicultura, lançar um edital exclusivo para a apicultura. O ano passado nós atendemos 280 apicultores ao longo do estado, nas regiões da Agreste e Sertão. E esses 280 apicultores foram acompanhados ao longo de um ano, de janeiro até dezembro do ano passado. Muitos têm aquela assim, desconfiança em não querer mudar, mas aqueles que mudam com certeza dão um salto significativo. Nós tivemos um aumento comprovado através de dados, né, de em torno de 57% no aumento na produtividade na nossa região. Sem contar que hoje Serra Talhada, a coordenação da Rota do Mel de Pernambuco, que é a Rota do Mel do Pajeú, é feita por um serratalhadense. Olha aí. Né? Então nós estamos inseridos na Rota do Mel a nível nacional. A primeira Rota do Mel de Pernambuco é a Rota do Mel do Pajeú, engloba 10 ou 12 municípios, eu não recordo agora. Mas, né, a apicultura tem sido vista com outros olhos, principalmente pelos órgãos de fomento e pelo governo do estado. Muito bem. Eu tenho algumas curiosidades, né? Por exemplo, a gente estava... O Edilson trouxe pra gente aqui, alguns produtos que são produzidos por ele, né? Tem até uma bebida, a bebida mais antiga do mundo é a base de mel. Que é o hidromel. Hidromel. É mel, água e levedura. Fermento. Existe um fermento próprio para hidromel, existe um fermento próprio para vinho. Né? Muita gente que confecciona, produz hidromel com fermento de pão. Dá certo, dá. Mas ele, se não tiver cuidado, ele fica com o gosto característico daquele fermento. Então existe o fermento especial próprio para produzir, né? Então, digamos o seguinte, para 100 litros de hidromel, eu gasto 20 quilos de mel e 80 litros de água para produzir 100 litros. E a levedura, 5% disso aí tudinho. Então a gente deixa
deixa macerando, deixa lá fermentando por um período. Esse aqui que você, não sei se você consome bebida alcoólica, eu não consumo. Não. Né? Eu não consumo. Tem um bocado de gente aqui. Tem gente aqui que talvez consuma. Então esse aqui, ele já tem 2 anos que está lá, eu não engarrafei, não envasei ainda para poder vender. Aí eu trouxe só para vocês provarem. Mas já tem 2 anos. Tá? Muito bem. Tem gente que coloca no mercado com 3 meses. Inclusive, o João Lucas até disse aqui, isso é a bebida viking, né? Tá vendo dos aí? Vikings, né? Tá vendo? Inclusive, naquele filme de Robin Hood, aquele padre lá, a bebida que ele fornece pro pessoal o hidromel. O hidromel. Tem também algumas diferenças. O Edilson estava até me dizendo aqui que geralmente quando alguém vai comprar mel, aí compra o mais claro, né? Que diz assim, o mais clarinho é o melhor, né? E ele estava tirando desmistificando aqui, né? Essa história, né? O consumidor, ele dá preferência ao mel de cor clara. Quanto mais claro, melhor, mais bonito para ele. Mas os méis ou meles de cores escuras, quanto mais escuro, esse aqui é o da florada do angico, e esse é o da florada do ninho indiano. O ninho indiano, existe uma mística aí de que ele mata a abelha. Inclusive alguns... Esse, no caso que você está falando, até para as pessoas se situarem, é o pé, né? Onde a abelha... A árvore onde de ninho, o lírio. Né? Então, existem algumas cidades pernambucanas que têm leis municipais para a erradicação do ninho indiano. Com a mística de que ele mata a abelha. A flor dele mata a abelha. Ele tem um composto químico no fruto ou na folha, se macerado e colocado em meio líquido para poder causar a reação. Então, a partir disso aí, sim, ele não é inseticida, ele é um biorrepelente. Tá? O primeiro pesquisador que fez essa pesquisa e identificou que a azidaractina, que é a substância contida como tóxica da árvore ninho indiano, que é Azidaracta indica, então ele pensa diferente. Porque no mesmo estudo que ele fez e foi divulgado aí amplamente, e de boca a boca passou-se que era uma árvore prejudicial às abelhas, e hoje sabe-se que não é. Inclusive, agora em abril, a Embrapa publicou o estudo mais recente sobre essa árvore. Tá vendo aí? Então esse mel aqui é unifloral dessa árvore, do ninho indiano, e esse aqui é da florada do angico. Voltando, o mel, quanto mais escuro, mais rico em aminoácidos e sais minerais. Ou seja, melhor para a saúde. É melhor para a saúde. Né? É o melhor para a saúde. É interessante. Além desses dos meles, né? Dessa textura, eu achei bem interessante que tem um mel, né? Aqui nessas vasilhinhas aqui. Esse aqui, o mel cremoso. Mel cremoso. Eu acho que ninguém em Serra Talhada vende esse mel. Né? Mel cremoso, né? Então, se quiserem degustar, vivo, pode ficar à vontade. Viu? Rapaz, tá vendo aí? Eu trouxe até umas colherinhas aqui para vocês testarem. Tá vendo aí, gente? Eu vou provar, vamos provar. Eu disse aí, Ladex, se tiver mel lá para quem tá gripado, né? Rapaz, ó. O negócio é bom, viu? Mel cremoso. É gostoso, viu? Tá? Vou deixar aqui depois por menina aqui. Os entrevistados também vão poder, viu? O Sinésio vai ser nosso entrevistado depois. Temos o mel cristalizado, que é o que o povo chama de mel açucarado. O mel açucarou, vou jogar no mato que não presta. Muito pelo contrário. Esse aqui é o maior teor de pureza que o mel pode indicar que tem. Rapaz, tá vendo? Inclusive, esse aqui é da florada do marmeleiro. Ele cristaliza rápido. E da florada do... E não é açúcar não, viu? Não é açúcar. E da florada da algaroba existem favos cristalizados dentro da própria caixa, que você não consegue tirar porque ele já está puro. Tá? Então é a forma mais pura que o mel tem de dizer, epa, eu sou puro. Eu não fui processado, eu não fui mexido. Rapaz, tá vendo? E o famoso mel no favo, né? Que são pedaços de favo com mel. Essa aí é o que já sai lá mesmo. Da própria colmeia, né? Do quadro. E temos também o extrato de própolis que a gente produz. Eu perguntei a ele aí no intervalo, ele disse, é bom para gripe isso aí? O extrato de própolis é tido como antibiótico natural. E era muito utilizado na guerra para curar feridas, tanto o uso tópico quanto a ingestão via oral. Muito bem, tá vendo? Mel é história também, né? É história. Tem uma mística também, de uma história de abelha com ferrão, abelha sem ferrão. E eu também lhe pergunto como a questão das abelhas típicas aqui da nossa região. Qual é? Italiana? Nós temos o hábito de chamar a abelha de ferrão de abelha italiana. O Brasil hoje só tem abelha italiana pura na ilha de Fernando de Noronha.
Lá nós manejamos essas abelhas, esses indivíduos, sem proteção nenhuma, que é uma abelha extremamente mansa. Da linhagem... Não precisa daquela roupa de... Não. Da linhagem Apis mellifera ligústica. A que nós temos aqui é a Apis mellifera scutellata. É um indivíduo bastante defensivo, porém bastante produtivo também. Foi introduzido no Brasil em 1956, né, em São Paulo, para um experimento, já que as europeias, que são as italianas que a gente chama, estavam em declínio porque são muito susceptíveis à doença. E acabou o plantel em torno de 80% das abelhas que tinham no Brasil. Foram trazidas pelos padres jesuítas em 1839. Então, de 1839 até 1956, elas não conseguiram dominar o país. E um doutor Kerr, Warwick Stephen Kerr, que era geneticista da Universidade de Botucatu, em São Paulo, ele foi com uma missão do governo federal, do governo brasileiro, buscar essas abelhas na África para trazer para cá, porque tinha-se notícias que era um indivíduo produtivo, porém defensivo. E 45 dias após a introdução de 16 colônias que foram trazidas da África para cá, houve um acidente. E esse acidente, essas abelhas enxamearam e começaram a cruzar com as abelhas europeias. Então hoje nós temos um polihíbrido feito de 6 ou 7 até 8 famílias, 8 raças, na verdade, aqui no Brasil. A da africana tem... Nós não temos a africana legítima, porque houve esse cruzamento. Então nós temos uma africanizada, que é chamada de abelha brasileira também. Esses animais, assim que chegaram, houve muita morte de gente, de pessoas, e foram tratadas como abelhas assassinas. Né? Inclusive existe um filme, As Abelhas Assassinas. Acho que é de 1963 ou é 67 esse filme. Bom? Então, aqui na nossa região, a típica é africanizada. E que é uma espécie, vamos dizer assim, que tem hoje predominância em todo o país. Sim, todo o país. Que coisa boa. Hoje até se você quiser fazer algum complemento, mas como é que anda também essa questão? Porque assim, além da produção, é claro que essa produção tem que ser escoada, né? Todos esses produtores que nós temos, né? Hoje tem uma facilidade desses produtores, apicultores, escoar essa produção, Adilson? Complementando em relação às abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão são originárias, né? O Brasil detém em torno de 200 tipos de abelhas sem ferrão, das 300 existentes no mundo. Entre 200 e 240, com abelhas ainda sem classificação. Que são sociáveis, que são produtoras, em torno de 40. A maior diversidade de abelhas sem ferrão, que são as abelhas indígenas, estão no Brasil. Então aqui na nossa região nós temos a canudo, tem a moça branca, tem a manduri, tem a mandaçaia da caatinga, né? Tem a marmelada, e por aí vai, mosquito. Então essas abelhas devem ser preservadas. Existe uma preocupação muito grande no meio científico. Eu estou terminando uma pós-graduação em meliponicultura no Instituto Federal Catarinense. É uma pós-graduação online com algumas aulas presenciais. E existe uma preocupação muito grande, inclusive está atingindo o Rio Grande do Norte. A mistura da jandaíra com a mandaçaia da caatinga. O que é que está acontecendo? Os machos de mandaçaia tem um pênis diferente do macho da jandaíra, mais avantajado. Então, eles estão indo copular a pulso com as rainhas já fecundadas das jandaíras dentro das colônias e estão matando as rainhas de jandaíra. Isso é pesquisa científica, não é Edilson que está aqui dizendo. Então, o que é a preocupação hoje? Não traga a abelha de fora do seu bioma. Você está cometendo, além de cometer um crime, você não sabe qual será o futuro desse animal aqui. Então a gente aconselha, não traga de fora nem leve daqui para fora. E está acontecendo muito na nossa região. Estão devastando parte da caatinga para poder tirar enxames da natureza e vender. Então esse comércio ele tem que ser proibido. E é uma preocupação muito grande no meio acadêmico. Voltando para a sua pergunta em relação ao escoamento do mel. Serra Talhada é uma cidade privilegiada em relação a esse escoamento. Nós temos a figura do atravessador que não vai deixar de acontecer nunca. Nunca. Por quê? Hoje Pernambuco cobra uma taxa em torno de 27% de imposto do produtor de mel. Então, você está legalizado. Né? Existe uma campanha da Câmara Setorial do Mel, da Rota do Mel, da FEAMP, que é a Federação das Entidades de Apicultura e Meliponicultura do Estado de Pernambuco, para que o governo reduza ou isente
essa taxação, como aconteceu com a cadeia produtiva do leite. O leite hoje paga 0,5%. É uma atividade diária. A apicultura não é. Então está essa negociação, mas não teve um avanço significativo ainda. Estamos nesses trâmites, né, para tentar reduzir isso. Quem produz mel dentro da legalidade, investindo, comprando materiais, não é barata a produção. Mas Serra Talhada hoje, há 4 ou 5 anos, tem um convênio entre a prefeitura e a associação de apicultores de colocar 12 toneladas de mel por ano na merenda escolar municipal. Então isso é muito importante para que as prefeituras vejam o que está sendo investido pelos produtores e deem essa contrapartida. Não existe a verba disponível para a aquisição da alimentação do PENAR e do PA, não existe. Então Serra Talhada está cumprindo o papel dela, está adquirindo 12 toneladas por ano e vem sendo mantido isso há 4 ou 5 anos. Coisa boa. Em outras regiões, só vende ao atravessador, não tem incentivo governamental. Isso é bom para os prefeitos das cidades vizinhas aqui que possam também se espelhar e fazer isso, né? Sim. Isso estimula os produtores, né? E olha a quantidade de produtos que pode ser comercializados, né? Feitos, né? Também. Eu não trouxe ainda também, a gente trabalha com shampoo, com sabonete, creme de barbear, tudo à base de mel. Eu vi mesmo, tem até um famoso aí que eu esqueci o nome, que é a base de mel, né? A apitoxina, a gente produz a pomada de apitoxina, que são para as articulações. Toda e qualquer inflamação, a apitoxina tem dado resultados espetaculares. Eu tenho um depoimento de um aluno lá de Bezerros. Ou as abelhinhas para produzir coisa boa, viu? Eu tenho um depoimento de um aluno lá de Bezerros, né, que a gente apresenta umas aulas num curso aí do Instituto Federal do Ceará também. E eu tenho um depoimento de um aluno, ele tomou injeções de R$ 1.500 para as articulações dos joelhos e não serviu. E começou a aplicar a própria abelha diretamente na inflamação, e ele hoje dá pulo de todo tamanho, feito menino. Né? Vinagre, nós produzimos vinagre, né? Não estamos produzindo cachaça porque eu não tenho tempo, minha vida é pelo mundo. Mas Paulinho aqui na Cachichola produz a cachaça, produz vinagre também. Olha aí, rapaz, que tudo à base de mel. O mel tem revolucionado a vida de muita gente, né? Uma coisa que a gente tem que acabar na nossa região é a cultura de você comprar o mel com o resto de abelha aqui, o saburá, né? Por quê? Gente, o meleiro, que é o camarada que vai lá no mato para destruir, para pegar, espremer o mel, ele não tem processo higiênico nenhum para produzir isso. Ele está vendendo barato na feira de 15, 20 reais o litro, enquanto a gente não pode vender por menos de 35 ou 40, por conta da carga tributária. A carga tributária. A gente gasta com embalagem, ele pega uma embalagem de Coca-Cola, pega uma embalagem de refrigerante qualquer e bota ali, bota um sabugo. Muitas vezes a gente passa ali naquela fraude. Aqueles litros, né? Naquela fraude a céu aberto ali, que chamam do mel ali, né? Ali é uma fraude a céu aberto, ali não tem mel. Ali é açúcar com água e fogo. Como é que a gente descobre se um mel é verdadeiro ou falso? Só através de exame laboratorial. Existem várias indicações aí na internet. Não, bote iodo, se pegar fogo. Não é isso. Aquilo não comprova que o mel realmente é mel puro. Você só comprova se o mel é puro através de uma análise laboratorial. Porque é feita a melissopalinologia, que é a identificação de grãos de pólen dentro do mel. O mel verdadeiro ele tem que ter pólen. Aqui, se você fizer a análise, ele vai ter pólen. Então é esse o exame que é confiável, né, para você fazer a análise polêmica. Tranquilo? Muito bem. Meu querido amigo, queria lhe agradecer demais. Eu queria fazer essa apresentação aqui, que eu acho extraordinário o trabalho aqui do Edilson. Como eu falei, é um amigo de muitas datas. E aí encontrei ele no Instagram lá, rapaz, produzindo. Depois não deu tempo aqui por conta do horário, mas a gente vai falar também de outra ação que ele também desempenha. Eu vou marcar com mais tempo com ele, quando ele estiver por aqui, né? Porque, olha, só vai daqui a pouco já está viajando de novo. Para a gente falar da piscicultura, né? Sim. Que também ele tem um trabalho bem interessante em cima disso, né? Porque ele é engenheiro de pesca. Como eu falei, dedicou a vida quase toda à polícia militar, mas nunca deixou de estudar, né? E hoje, né, tá aposentado da polícia, mas está aí fazendo um belíssimo trabalho de assessoria e também nessa área de engenharia de pesca, né? E
na apicultura também, é um apicultor também, né? E vou botar todo mundo para tomar o hidromel, viu? Para ver se vão deixar todo mundo bêbado aqui. Mas, meu amigo, obrigado por ter vindo, né? Parabéns pelo seu trabalho, conta com a gente aí, né? Para a gente falar, né? Aproveitar seu conhecimento, para que a gente possa também, né, mostrar à população as diferenças. Eu acho que muita gente hoje já pegou aí as suas dicas, né, da diferença do mel. Não é porque o mel clarinho que é bom não, viu? Pode ser o escuro, viu? O escuro é que tem mais vitaminas. Exatamente. Obrigado, viu, amigo? Inclusive, quem está lhe mandando um abraço aqui é Adeildo Alves. Tá dizendo aqui, grande apicultor, né? Nosso amigo Edilson Santos, ele tá assistindo agora o programa. Um abraço, eu acho Adeildo. Que o Adeildo é policial, né? Também, aposentado, né? Tá aqui fazendo os registros e participando. Obrigado, viu, amigo, por ter vindo, viu? Somos nós, estamos à disposição.